Olá, este é o Assembleia Convida e nós temos o prazer em receber o deputado Itamar Borges, do PMDB, que é presidente e coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Muito bem-vindo, deputado. Os seus convidados, o senhor Pedro Ivo Iocói, que é presidente da OAB São Paulo, subseção de Pinheiros, e o Wilson Gimenez Júnior, vice-presidente do SESCOM São Paulo. A sua saudação aos convidados. Muito bem-vindo. E o que falar sobre o tema do programa, os advogados e o Super Simples, deputado? Obrigado, Jorge. É uma satisfação falar desse tema e, ao mesmo tempo, ao lado de duas autoridades para tratar do assunto, que é o nosso representante do SESCOM, o vice-presidente do SESCOM, o Wilson Gimenez. E o SESCOM tem sido um grande parceiro da Assembleia, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, no trabalho, no dia a dia, na Secretaria Executiva, que tem ali a presença do SESCOM, permanentemente representado pelo consultor Silvério Crestana, e a presença do presidente Sérgio Aprobato. E, junto com os demais parceiros, temos conduzido as bandeiras, as ações da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, as lutas, as causas que temos trabalhado em cima delas e, consequentemente, os resultados, as conquistas. Portanto, quero aqui dizer da importância não só da parceria com o SESCOM, mas também da importância nesses resultados que temos alcançado através da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E a presença aqui do Dr. Pedro Iocói, advogado aqui da capital, e presidente da OAB de Pinheiros, tem uma relação direta com a OAB do nosso estado, que é presidida pelo Dr. Marcos da Costa, nosso grande parceiro também no desenvolvimento das ações aqui na Assembleia, quando se trata de defender os interesses ou apoiar a profissão e o fortalecimento do advogado, da advocacia. E como o tema é super simples, ou simples voltado para a contemplação mais recente na área da advocacia, e que acabou contemplando também na nova emenda que trouxe para o benefício dos simples, os advogados, ampliando a redução dos impostos, né, trazendo uma redução maior de impostos e abrangendo uma melhor condição para as empresas, as pessoas jurídicas, os escritórios de advocacia que são constituídos aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Nós temos também aí a fisioterapia e os corretores de seguro que foram contemplados nesse projeto de lei, na emenda que foi aprovada na Câmara e que está sendo aprovada no Senado. E o importante é poder, não só nesse programa estarmos falando desse tema, mas ouvir a OAB, aqui representada pelo Dr. Pedro Iocói, os advogados, e ouvir o SESCOM, que é quem fala pela questão da contabilidade, sim, da arrecadação, conhece os detalhes da burocracia e, é claro, da arrecadação e da contribuição em si. Doutor Pedro Iocói, o que falar desta conquista? O que significa para a classe dos advogados? Bom, inicialmente queria agradecer o convite da TV Assembleia, Jorge. Queria agradecer ao deputado Itamar, que vem sendo nosso parceiro da OAB São Paulo em inúmeras lutas legislativas e conquistas aí para a advocacia bandeirante. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo com o SESCOM, que vai trazer, evidente, questões práticas muito mais minuciosas do que essa abordagem que a gente pode fazer hoje em nome dos advogados. Queria ressaltar que essa campanha iniciada pelo presidente da OAB Federal, do Conselho Federal, Marcos Vinícius, e que vem sendo apoiada pelo presidente da OAB Seccional, Marcos da Costa, o qual hoje eu tenho o prazer de representá-lo aqui na TV Assembleia, busca inicialmente a formalização de uma gama de advogados que hoje atuam sem ter uma sociedade efetivamente constituída. Então, hoje nós temos, já ultrapassando 700 mil inscritos na OAB Brasil,
No estado de São Paulo já ultrapassamos os 300 mil inscritos. 300 mil advogados em São Paulo? Mais de 300 mil hoje em São Paulo. Estamos em número 350 mil de número, mas existem aqueles que já não advogam mais, os que pediram baixa nas suas respectivas inscrições, mas já ultrapassamos os 300 mil, dos quais gostaria até de ressaltar que mais de 50% são mulheres. Mais de 50%? Hoje a advocacia bandeirante é predominantemente feminina. O que é muito bom, porque é o extrato da sociedade, ou seja, metade, um pouco mais da metade da sociedade, mulheres, né? Sim. E com a correspondência no caso das advogadas. Se você pegar dentro de uma amostragem da advocacia nacional, você tem apenas algo em torno de 20 mil sociedades constituídas, o que significa, não é, que você tem uma gama muito grande de advogados que atuam sozinhos ou com a esposa, e aí tem o impeditivo do Código de Civil de 2002 para constituir uma sociedade entre marido e mulher que tem comunhão parcial ou universal de bens, e você também tem uma série de colegas que atuam em pequenos escritórios sem ter efetivamente sócios, mas que poderiam estar se formalizando e recebendo aí um tratamento do Estado com uma carga tributária menor e permitindo, evidente, que a base de arrecadação do governo federal seja maior com uma incidência fiscal menor. O que isso significa? Se você pegar uma amostragem dos contadores, hoje que a gente vinha discutindo com a assessoria do deputado Itamar Borges, algo superior a 10% dos contadores já estão formalizados, já tem, não só estão formalizados, mas já tem sociedades de contabilistas regularmente inscritas na Receita Federal. E hoje nós temos algo em torno de 3% dos advogados com sociedades de advogados regularmente. Que é muito pouco para uma categoria tão grande. A incorporação da atividade de advocacia no simples e em especial no super simples, e aí é evidente que o nosso colega do SESCOM vai poder explicar com mais minúcias, né, permite que aquele advogado que tem um faturamento, vamos pensar num advogado que tem um faturamento de 15 mil reais por mês, que ele já possa, de até 15 mil reais por mês, que ele já possa estar na base da tabela com uma incidência fiscal de vou consultar, de 4,5%, o que permite, enfim, que ele faça sua declaração de todos os seus rendimentos, que tem uma incidência muito diferente dos 27,5% que seria o teto da tabela do imposto de renda pessoa física. Que é o que paga hoje. Evidente que isso traz não só provavelmente um aumento de declarações dos profissionais individuais ou das pequenas sociedades, como também vai permitir que essas pequenas sociedades façam as contratações dos seus funcionários de forma regular e que tenham responsabilidade da pessoa jurídica em relação a essa relação de trabalho. Porque hoje um advogado que é autônomo, ele contrata a sua recepcionista, a sua secretária, a sua faxineira, o seu office boy, tudo na pessoa física. E é evidente que ele responde com o seu patrimônio pessoal e não há uma distinção. A partir do momento em que você cria esse tipo de distinção, você cria também uma profissionalização do serviço. A pessoa jurídica é separada. É separada e ele passa a enxergar. Mesmo nos casos da pessoa jurídica individual, que ainda não tem regulamentação, mas não há nenhum impeditivo legal para que seja regulamentado pelo Conselho Federal, mas eu imagino que a IRELI das sociedades de advogados deve estar por vir e deva vir para exatamente migrando para esse novo status. Migrando para esse novo status e também para cobrir essas situações de sócios, marido e mulher com comunhão parcial ou universal de bens, e também para aqueles advogados que não têm um sócio, mas que querem iniciar um negócio, um escritório de advocacia regular, com CNPJ, com empregados, e aí gerando empregos formais. E aí isso eu queria dar os parabéns para a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, porque eu acho que regulando melhor os pequenos empreendedores, nós vamos ter um aumento significativo, e muito mais significativo do que regular as faixas empresariais que já estão efetivamente formalizadas,
vamos ter um aumento significativo na formatação do trabalho, do emprego, dos investimentos. Mais estabilidade e mais segurança. Mais segurança e possibilidade de obter linhas de crédito, linhas de capital de giro para pessoa jurídica que não podem ser obtidas na pessoa física. Então, parabéns, deputado, parabéns à Frente Parlamentar. Eu acho que é uma iniciativa que traz mudanças significativas para a advocacia brasileira, em especial para a advocacia paulista, que hoje representa mais de 40% da advocacia nacional. Dr. Wilson Gimenez Júnior, muito bem-vindo. E eu repasso a pergunta. Foi de fato uma conquista no caso dos advogados e eu queria que o senhor fizesse um parâmetro com os contabilistas, que também conquistaram essa possibilidade. Ok. Muito obrigado pelo convite. Teve a Assembleia. Obrigado, deputado Itamar. Obrigado aqui o presidente da UAB seccional aqui de Pinheiros. Né? É uma honra aqui estar participando desse programa. É um avanço muito grande a categoria dos advogados ingressar no Simples Nacional. Né? É um regime tributário interessante. Diferenciado, existe um tratamento constitucional diferenciado, né, para quem tem esse porte de empresas, né, que no caso aqui são empresas com faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais. No primeiro momento, os advogados, eles estavam na tabela 6, que é uma tabela mais onerosa do Simples Nacional, e com grande esforço, grande mobilização, né, conseguiram aí uma emenda, né, para migrar da tabela 6 para a tabela 4, que é uma tabela bem mais vantajosa. Doutor Gimenez, eu tenho que até interceder em favor do nosso telespectador. O senhor está falando em tabelas, mas era melhor primeiro explicar o que é o Simples, o que é o Simples Nacional, o que é o Super Simples, para quem não conhece muito de contabilidade. Bom, o Simples, na verdade, ele não é tão simples assim, né? Infelizmente, o Simples ele tem atualmente 6 tabelas, né? Cada tabela começa com um percentual de tributos, né? E ela é composta por faixas, né? No caso das empresas de prestação de serviços, nós temos 3 tabelas. A tabela 3, 4, 5 e agora uma quarta tabela criada, que é a tabela 6. Sim. A tabela 6, ela tem como faixa inicial para aquelas empresas... São limites mínimos e máximos de faturamento. Exatamente, são várias faixas. A primeira faixa ela vai para empresas que faturam anualmente até 180 mil reais. Na tabela 6, essas empresas pagariam 16,93%. A última faixa, que é para empresas que faturam de 3.420.000 até o limite de 3.600.000, já pagariam 22,45%. Então, essas 3 milhões por ano. Por ano. A gente pode até fazer um paralelo com pequenas empresas, microempresas, em termos de faturamento e o quanto recolhem de impostos? Assim, o conceito de microempresa na verdade, se refere àquelas empresas que têm um faturamento de até 360 mil reais ano. Sim. E o conceito de empresa de pequeno porte vai de 360 mil reais e 1 centavo até 3 milhões e 600 mil reais. Tanto a microempresa como a empresa de pequeno porte estão no Simples Nacional. Né? Tá. E o Simples Nacional é composto aí de todas essas tabelas. Sim. A tabela 6, inicialmente, proposta aí para o setor da advocacia, né? Ela tinha essas alíquotas maiores, né? Onde onerava bastante, mesmo o ingresso do Simples, as empresas de advocacia ao ingresso do Simples. Aí eles conseguiram, né? Houve aí um avanço, um grande avanço, nessa migração da tabela 6 para a tabela 4, aonde aquelas empresas que faturam até 180 mil contribuirão com 4,5%. Né? E na última faixa, lá no final, as empresas com faturamento de 3.420.000 até 3.600.000 contribuirão com 16,85%. O que também é menos do que os 27,5% que se paga hoje. Sem dúvida nenhuma. Se pagaria enquanto pessoa física. Sem dúvida. Ou até como pessoa jurídica fora do Simples,
Sim. que atualmente, sem o ISS, essas empresas estariam pagando 11,33%, lá nas faixas maiores até um pouquinho mais por causa do adicional, mas mesmo assim, essa tabela 6 ela acaba sendo superior, né, ao valor que uma empresa normal pagaria. A vantagem da empresa ingressar no Simples é que existe sim um tratamento diferenciado. Existem obrigações menores, né, daquelas que uma empresa que não está dentro do Simples Nacional teria que cumprir. Sim. Então, realmente é importante enfatizar isso, né? Tem a questão da dupla visita nas fiscalizações trabalhistas. Né? Dupla visita é o que vem a ser para quem não conhece. Na verdade, existe uma primeira fiscalização orientativa, né? No âmbito trabalhista, né? São apontados alguns eventuais erros, ajustes, etc. E a empresa tem uma chance de regularizar a sua situação. Um prazo para que depois, quando o agente vistor volte ao estabelecimento, elas já estejam sanadas. Perfeitamente. Só lembrando que isso não se aplica à falta de registro de funcionários. Isso não há a questão da dupla visita. Né? Isso já vai ser coibido de imediato. Né? Mas então é importante, o ingresso é um grande avanço e, sobretudo, no caso dos advogados, essa passagem da tabela 6 para a tabela 4. Mas eu queria abrir um parênteses, né? Porque a tabela 4, ela tem uma alíquota menor, bem menor do que a tabela 6. Contudo, não está incluso nesse percentual as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de salários. Que deverão ser pagas à parte. Exatamente. Então, claro, aquele escritório que está começando, que está nas primeiras faixas, né, da tabela 4, mesmo pagando a contribuição previdenciária dos seus funcionários, vai, sem dúvida nenhuma, ganhar aí uma desoneração tributária em relação ao que vinha sendo pago. Desoneração tributária é matéria para a frente parlamentar do empreendedorismo. Deputado, eu queria falar um pouco com o senhor sobre a repercussão disso tudo dentro da frente. O senhor deve ter recebido aí muitos e-mails de pessoas aí, até satisfeitas com essa batalha, com essa luta que vem sendo empreendida, não é? É verdade. Eu queria, primeiro, eu não quis interromper o comentário do vice-presidente do SESCOM, Wilson, mas eu queria acrescentar dentro da sua pergunta do Simples, né? Porque as pessoas muitas vezes perguntam assim, o Super Simples, o Super Simples, na verdade, ele nasceu em 2007 com o objetivo de simplificar, de facilitar a vida, em especial das micro e das pequenas empresas, reduzindo a carga tributária, que tem um tratamento definido pela legislação, porém, a partir do surgimento do Simples, do Super Simples, você passou a ter um tratamento diferenciado, unificando a contribuição aí, federal, estadual, municipal, concentrando essa contribuição e reduzindo o custo da somatória das três que teria para essas empresas. Então, você pode falar que é burocracia, reduzindo a burocracia, porque se eu tenho que fazer 3 guias para fazer 3 recolhimentos, são as duas se eu puder coisas. fazer num só. Em que pese ainda ter muita burocracia, ainda essa bandeira ser uma bandeira permanente nossa de luta e da simplificação, mas avançamos bastante, temos tido avanços. Desde quando criamos aqui em São Paulo a Subsecretaria da Micro e Pequena Empresa, que foi um resultado, com certeza, de uma luta, de uma somatória de esforços que tivemos juntos, mas de uma sensibilidade do governo no sentido de acatar e criar esse mecanismo, até os debates que criamos e conseguimos levar a educação empreendedora para a rede pública estadual, conseguimos ampliar o prazo de recolhimento dos tributos estaduais e tantas outras situações que temos aí de conquistas importantes, até a definição de um projeto de lei de nossa autoria e que teve aí a propositura, nasceu de dentro da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que é com relação ao apoio
e a definição de um valor mínimo, garantindo o que a lei geral prevê sobre pesquisas e inovação tecnológica Sim. nas micro e nas pequenas empresas, para que as instituições de pesquisa, as entidades garantam no mínimo 20% do seu orçamento para as micro e pequenas empresas. Então, acho que é um ponto importante deixar muito claro isso. E a hora que o Wilson coloca a tabela, a tabela 6 veio para 4, o ganho é importante. O advogado pagava aí em torno de 17%, paga 16%, 17%. A empresa, a pessoa jurídica de advocacia. E ela poderá reduzir o seu tributo, para quem tem essa contribuição até R$360 mil por ano, para 4,5%, e aí a tabela... Isso é tudo, já é um respiro para a empresa. Muito grande e atinge a maioria. E o outro ponto que o Dr. Pedro Iocoi colocou com muita propriedade é que hoje nós temos apenas 3% dos advogados, dos profissionais, como pessoa jurídica, com uma formalização, muitas vezes porque não vem atração, não tem um atrativo de ir para constituir uma empresa e organizar o seu escritório como uma empresa, e outras vezes até por uma outra razão própria do profissional liberal. Mas se você olhar para o lado do setor contábil, aquilo que foi falado aqui, nós temos hoje 10% dos 493 mil, quase 500 mil advogados no estado de São Paulo, nós temos aí mais de 40 mil empresas né, que se formalizaram e que estão aí. A nossa expectativa é isso que o Dr. Pedro Iocoi colocou, que a advocacia possa atingir 100 mil. O que vai acontecer? Os advogados que têm as 20 mil vão pagar menos impostos, os que aderirem vão pagar menos do que pagam, provavelmente, como profissional liberal, atuando aí como profissional liberal, e vamos ter aí um ganho para o governo em que pese a redução da carga tributária. E aí, entrando no ponto da sua colocação da pergunta, não resta dúvida que a comemoração é muito grande de todos, porque não tem nada mais importante para o desenvolvimento do país, e eu falo com a experiência de quem foi prefeito de uma pequena cidade, que eu fui prefeito Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul. Tem nada mais importante no aspecto de gerar emprego e renda do que você incentivar, do que você simplificar, do que você desonerar, reduzir a carga tributária, estimular a formalização da atividade, apoiar o micro e pequeno empresário, para que com isso surjam novas empresas, se gerem novos empregos e, consequentemente, na outra ponta, diferente do que muitos até imaginam, melhora a arrecadação do município, do Estado e da União, porque você traz para a formalidade aqueles que não estavam, porque passa a ser atraente, atrativo, você vir e passar a contribuir e regularizar, trabalhar na legalidade e não na informalidade. Isso é uma ousadia, deputado Itamar Borges. Aliás, eu já deixo a pergunta para o próximo bloco. Se todas as pessoas, todas as empresas querem pagar menos impostos e todos os governos querem cobrar mais impostos, como conciliar interesses? Este é o Assembleia Convida. Nós estamos recebendo o deputado Itamar Borges, do PMDB, e seus convidados. Voltamos em instantes. Contratar uma assinatura de TV a cabo e quero saber se a empresa tem a obrigação de me ceder um segundo ponto. A empresa, ela pode disponibilizar o segundo ponto, ela não pode cobrar um valor adicional por aquele segundo ponto. Ocorre que uma alternativa muito conveniente às empresas é que elas acabam cobrando um valor adicional pelo aluguel do novo dispositivo, do novo aparelho para a recepção do sinal. E também cobram a questão da instalação. Então, muitas das vezes, o consumidor acaba tendo que pagar a mais e não vale a pena a extensão do sinal. Ou seja, apesar da empresa não poder cobrar pelos pontos de extensão, elas acabam cobrando de outras maneiras e burlando a regulamentação.
Estamos de volta no Assembleia Convida, hoje recebendo o deputado Itamar Borges, do PMDB, e seus convidados. Deputado Itamar Borges, que quer responder à pergunta colocada no primeiro bloco. Como conciliar, deputado, a sanha arrecadatória dos governos e a vontade do cidadão e das empresas, dos empresários, de não pagar tantos impostos? Primeiro que eu entendo que cada vez mais avançamos nesse ponto. É claro que ainda há muita resistência. Mas eu fiz muito isso quando fui prefeito de Santa Fé do Sul e me recordo até em parceria com, apoiando o SEBRAE na época e nas associações de municípios para levar para as prefeituras e, consequentemente, agora como deputado estadual, levar para o governador e como frente parlamentar do empreendedorismo, mobilizar a Secretaria da Fazenda, o Governo do Estado e também movimentar na esfera federal, a Frente Federal e integrar as ações na busca de que essa sensibilização conscientize cada vez mais e mostre a importância, seja no comparativo de outros países, seja no comparativo de experiências de estados e municípios que assim fizeram. Experiências bem-sucedidas. Bem-sucedidas. Que podem ser replicadas, inclusive. Podem ser replicadas, que mostra que quando você reduz a carga tributária, você apoia a geração de emprego e renda, estimula e fortalece a empresa e o crescimento e, consequentemente, beneficia o Estado, o município e a União com novas receitas da formalização. Acho que é um pouco do que eu terminei, mas eu queria também colocar aqui, Jorge, a importância da ação da Frente Parlamentar. Sim. Qual é o papel da Frente Parlamentar? Por que é que a Frente Parlamentar comemora essa conquista dos advogados, como comemora a conquista de inserir na rede de ensino do Estado a educação empreendedora, como comemora a criação da Subsecretaria da Micro e Pequena Empresa, como comemora que as escolas técnicas do Estado, da Paula Souza, tenham uma ampliação da grade de noções de empreendedorismo, como comemora o recurso de inovação tecnológica para as micro e pequenas empresas e tantas outras ações de setores específicos que nós temos trabalhado juntos, porque a Frente Parlamentar é esse o papel dela. São ganhos inestimáveis. Né? Ela une com as entidades SESCOM, FAESP, FACESP, FEComércio, Associação Comercial, FIESP, SEBRAE, todas essas entidades juntos para dialogar, debater, construir propostas, apresentar sugestões e soluções, criar um movimento político e buscar o resultado. E isso tem acontecido de forma importante. O ministro Afif, nosso vice-governador, hoje ministro da Micro e Pequena Empresa, desde o primeiro momento foi um parceiro e um apoiador das ações, desde quando estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, até agora lá no Ministério como vice-governador, e hoje lá tem dado andamento em bandeiras que começamos a construir juntos aqui, que já era ideal dele lá atrás, de outras lideranças, mas que nós fizemos coro juntos e que estamos alcançando importantes resultados. Ele e a Nossa Senhora desatadora de nós. De nós, ele fala muito desse ponto. Da mesma forma, temos que destacar aí essas parcerias com essas entidades todas que nós aqui citamos, mas também temos que citar que existe um papel importante nas prefeituras, nos municípios, que é a regulamentação, a criação da lei geral municipal. Nós temos a federal, temos o decreto estadual, que nós queremos que se torne lei, mas que já é um decreto que está em vigor, e temos municípios que ainda não fizeram a sua lei geral. E se ele não faz, ele impede muitas vezes do benefício do super simples chegar nas empresas. E as pessoas moram nas cidades, deputado. E aí não tem jeito. Como dizia Montoro, né? Como dizia Franco Montoro. E é por isso que nós estamos nesse movimento. E a Frente Parlamentar tem estimulado, temos cobrado, temos pedido para que o SEBRAE, para que as associações comerciais, para que os sindicatos de comércio conversem com os prefeitos, com as câmaras, e a Frente Parlamentar também tem feito isso, para que isso aconteça na outra ponta. E, consequência disso, são momentos como esse que nós comemoramos. Está aqui o Dr. Pedro Iocói, da OAB de Pinheiros, aqui de São Paulo, representando a nossa OAB, mostrando a importância para o advogado, para as empresas de advocacia,
desse resultado aprovado na Câmara e em aprovação, que está sendo aprovado no Senado também, que beneficia tanto aí. E um outro ponto, para finalizar, que eu já estendi bastante, mas eu quero aproveitar, é dizer que esse momento, porque pode ser que outro profissional está dizendo, e a minha categoria? E a minha atividade? E a minha profissão? Esse momento, a lei, ao finalizar a sua tramitação, ela contempla a universalização, ou seja, estende a todas as atividades os benefícios do Super Simples. Aqueles que optarem, aqueles que aderirem para o Super Simples e que se enquadrarem como micro e pequena empresa ou como empresa de pequeno porte, vão poder, com a universalização, uns na tabela, cada um na sua tabela, 3, 4, 5, 6, de acordo com o enquadramento fazendário ou da questão tributária. Mas tudo isso, eu acredito que gradativamente vai se acomodando e contemplando e fazendo justiça tributária. Porque a maior justiça tributária é você cobrar pouco, mas permitir que todos tenham condições de pagar. Sim. E, consequentemente, fazer com que todos estejam na legalidade e o governo acaba se beneficiando disso também. Doutor Pedro Iocoi, o que falar sobre a justiça tributária, não é isso que todo advogado, como todo contabilista ou todo profissional deseja? Olha, Jorge, acho que mais do que um desejo, é uma necessidade. Para que a atividade se torne empresarialmente organizada, para que se tenha uma concorrência justa entre os escritórios, é evidente que é necessário que você tenha cada vez mais uma desoneração fiscal, permitindo que os escritórios possam trabalhar com margens de lucratividade um pouco maiores sem ter que elevar o seu preço. Para a gente entender um pouquinho como é que é a tributação hoje de um escritório de advocacia, a minha assessoria, queria agradecer à Comissão de Direito Empresarial, do Danilo Mingroni, que é o presidente da comissão, me mandou, evidente, que um resumo, algumas coisas eu já conheço, porque se paga mensalmente, mas me mandou um resumo para que a gente possa enxergar um pouco a tabela 4 e fazer, evidente, já os seus primeiros questionamentos. Né? Estamos em vias de uma nova legislação, mas precisamos olhar essa legislação com atenção para verificar se em cada caso qual é o melhor regime tributário aplicável. É evidente que bem assessorados por contadores competentes, tenho certeza que os escritórios vão encontrar essas respostas. Mas para você partir hoje de um raciocínio, hoje a alíquota de imposto de renda as sociedades elas podem optar por duas modalidades, lucro presumido e lucro real. O lucro real só é obrigatório a partir do ano de 2014, quando o faturamento é superior a 78 milhões ano. Então, isso exclui 99% da advocacia brasileira. A grande maioria trabalha com lucro presumido. O lucro presumido, você presume que você tem um lucro de 32% e sobre esses 32% você aplica as respectivas alíquotas. 15% para IRPJ, 9% para CSLL, 3% do COFINS sobre todo o faturamento e não sobre o percentual de lucro e 0,65% de PIS sobre todo o faturamento. Então, você vai chegar numa conta, grosso modo, de 11,33%, que vai aumentar mais 3,2% quando você ultrapassa uma determinada faixa, e aí depois você ainda tem outros acréscimos. Mais fatura, mais paga, ou seja, é punido por ser eficiente, por faturar mais? Não, acho que faz parte da justiça tributária você cobrar uma alíquota maior de quem ganha mais, isso é natural. Sim. E acho justo. Também é assim na tabela 4. Só que se você observar as alíquotas que estão previstas na tabela 4, não é, até 1.440.000 de faturamento, ela é uma tabela, é uma alíquota benéfica para optar pelo super simples ou pelo simples que está sendo criado nesse momento. Ou que, enfim, esperamos que seja criado agora. Se você tiver um faturamento superior a 1.440.000 ano, então o melhor é permanecer no lucro presumido. Por quê?
Porque dentro dos percentuais do simples, do super simples para os advogados, você vai ter embutido um percentual de ISS que hoje é superior, por exemplo, na capital, do que o percentual de ISS que nós pagamos. Porque na verdade varia de cidade a cidade. Varia São Paulo de cidade. tem 645 municípios. Então, a capital é a que mais arrecada. Se você pegar a capital hoje, como para os contadores, ela tem uma arrecadação fixa por profissional por ano. São R$ 770 aproximadamente por ano por advogado, por sociedade. Então, se eu tenho 5 advogados na minha sociedade, eu vou pagar 5 vezes esta arrecadação. Evidente que para um faturamento de 1 milhão versus 4% de ISS, eu vou estar pagando muito mais ISS para o município do que eu pagaria na alíquota fixa. Então, esse tipo de avaliação tem que ser feita. Evidente que nós, advogados, vamos brigar por uma equiparação aos contadores que já conseguiram, dentro da sua tabela, ter um destacamento do ISS, então eles pagam todas as outras alíquotas unificadas, e o ISS eles têm um destacamento podendo optar ou pelo regime previsto na tabela, ou pelo regime fixo do município, ou pela alíquota do próprio município. Sim. Se você pegar alguns municípios aqui da Grande São Paulo, você tem alíquotas de 0,25%, de 0,5%, que são muito inferiores às menores alíquotas previstas na tabela 4. Isso suscita uma guerra fiscal, doutor Pedro, principalmente aquelas cidades que muitas vezes atraíam empresas cobrando ISS menor, ou isso já foi superado? Eu acho que você continua com uma atração. Anos atrás aí chegou-se a um valor do preço de 2%, no mínimo. Você continua com uma atração de alguns municípios por ter uma alíquota menor, mas se você pensar hoje para a advocacia na capital, é muito mais atrativo do que qualquer município que tenha uma alíquota fixa, uma alíquota sobre o faturamento ou sobre o lucro. É melhor você ter um valor fixo, que você paga, que você se programa, e que é um valor não muito distinto do valor que a gente paga de anuidade para a ordem, que vai contribuir para o Conselho Federal, que vai contribuir para a seccional e para a Caixa de Assistência dos Advogados. Então, acho que estruturalmente vem, ajuda, vai gerar emprego, direta e indiretamente, porque o advogado vai contratar a sua secretária pela pessoa jurídica, vai contratar os seus funcionários, vai terceirizar a sua contabilidade, exatamente, vai gerar... Eu perguntar ao doutor Wilson também. A gente vem desencadeando uma cadeia de geração de emprego, de renda, de formalidade e de arrecadação. Isso responde um pouco à primeira pergunta, não é? Com uma redução significativa nos tributos, você traz muita gente para dentro da formalidade e aumenta a arrecadação dos governos. Chamado efeito Tanzi, né? Diminui a alíquota e aumenta a base, claro. E isso vai permitir uma compensação arrecadatória e, por outro lado, você vai ter uma geração de formalização de empregos e de relações e até de contratações de outros profissionais para assessorar, não é? Como contratar o contador é óbvio, mas também vai contratar o arquiteto para reformar o escritório, enfim, isso tem um efeito benéfico e imagino que constante. E acho que isso tudo vai, enfim, permitir alcançar os objetivos aí da frente e vem satisfazendo a classe. Que não são muito, não são poucos, são ousados, né? Porque é uma mudança de cultura. Mas, doutor Wilson, sobre contratação, geração de emprego, de novos negócios, de novas empresas, há a possibilidade de um crescimento, digamos, exponencial? Sim, né? O nosso presidente lá no Sescom São Paulo, Sérgio Aprobato Machado Júnior, sempre tem dito isso nas suas declarações, né, de que o governo ele precisa ousar em diminuir a carga tributária. Né? Por que o senhor fala ousado? Muitas vezes o governo são refratários. São muito conservadores nesse sentido, com esse medo de perder a arrecadação. Mas a gente tem inúmeros casos aonde a diminuição de alíquotas, né, tem causado um efeito benéfico para a máquina pública. A arrecadação aumentou ao invés de diminuir. Creio até que o deputado deve ter algum caso desse em algum município aqui em São Paulo, onde a alíquota do ISS foi diminuída e mesmo assim a carga tributária, a arrecadação ela aumentou, porque todos vão contribuir
né, se sentem mais felizes com essa contribuição de um imposto mais justo. Nessa linha, o Simples Nacional, o Super Simples, ele colabora com essa linha, né, de diminuição da carga tributária. É verdade que existem algumas tabelas com uma tributação mais excessiva e outras com algum tipo de desoneração. Sim. Mas eu entendo, né, nós entendemos que isso faz parte de ajustes, né, ao longo do tempo, e a gente tem acompanhado isso. Vai haver uma evolução aonde todos esses ajustes irão ao encontro de uma diminuição da carga tributária. E aí, com a diminuição da carga tributária e todo mundo pagando, evidentemente a arrecadação do governo vai aumentar. Agora, também a gente precisa lutar pelos direitos, pelos nossos direitos, né? O governo também precisa oferecer para a sociedade, em troca dos tributos recebidos, os serviços de transporte, de educação. Né? E como propiciar essa possibilidade de serviços padrão FIFA com essa quantidade de impostos, arrecadando, drenando a sociedade, tomando aí 35%, 36% de tudo que é produzido, de bens e serviços, levando 5 meses da vida do trabalhador para os caixas dos governos? Eu acho que é procurando esse equilíbrio, é procurando uma carga tributária mais justa, aonde todos contribuam, né? De modo que o bolo tributário ele aumente, né? Sim. E isso vai seguramente propiciar ao governo maiores verbas para fornecer todos esses serviços padrão FIFA que a população almeja. Né? Quer e merece. Quer e merece, é verdade. Vamos pensando numa rodada de considerações finais, doutor Pedro Yokoi. O que faltou dizer, inclusive, quando todos querem menos burocracia, menos impostos, como fica a categoria dos advogados e o Super Simples, só para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Jorge, obrigado pela oportunidade. Eu acho que partimos de uma primeira vitória. Sim. Como toda vitória, ela precisa de um período de acomodação. Ela vai gerar, evidente, uma curiosidade daqueles que são envolvidos de entender, e essa curiosidade traz um aumento imediato de formalização. Sim. Porque os advogados de São Paulo, pelo menos, já estão mobilizados nessa causa. Pois é. E eu acho que dentro desse período de acomodação, é evidente que tem também o questionamento sobre as alíquotas de ISS, e imagino que, se não uma resposta legislativa, teremos algum tipo de resposta judicial sobre a necessidade de estar seguindo a tabela exatamente como ela é posta agora, ou se ela pode sofrer essa adequação para que o imposto de serviço seja recolhido de acordo com as regras municipais. Acho que é importante, sim, que os municípios se organizem para ter regras cada vez mais equânimes, sem criar problemas de disputas claras e transparentes, doutor Pedro. Dentro do próprio Estado, e acho que, de uma forma geral, é uma vitória não só da classe dos advogados, mas também das outras categorias que estão envolvidas, e nós só temos a agradecer à Assembleia Legislativa e todo o esforço que vem fazendo aí de apoio na representação e na pressão para que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados façam essa aprovação, beneficiando aí a advocacia brasileira e a advocacia bandeirante. Muito obrigado com sua colaboração para esse debate, doutor Wilson Gimenez Júnior. O que faltou dizer? Olha, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar aqui do programa. Gostaria também de deixar um abraço do nosso presidente, né, Sérgio Aprovato Machado Júnior. É importante ressaltar a importância do Simples Nacional, a importância da categoria dos advogados, né, e outras categorias que ingressam agora no Simples Nacional. Parabenizamos a categoria em especial, que é a categoria dos advogados, né? Contadores, contabilistas também já estão experimentando, constituindo novas empresas, inclusive colaborando. Sem dúvida nenhuma. Então isso é bom para todo mundo, é bom para o país, né? É importante ressaltar que o Simples Nacional, ele contempla nessas tabelas que nós falamos de todos os tributos federais, né, PIS, COFINS, contribuição social,
IRPJ. A tabela 6 e a tabela 4 também contemplam o ISS, né, que é o tributo municipal. A tabela 6 contempla, inclusive, a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de salários. A tabela 3 também tem essa contemplação aí de todos os tributos. E o Sescom também já está preparado para essa avalanche de novas empresas que vão surgir. Se fala aí pelo menos 10% de 760 mil operadores do direito, advogados, ou seja, chegar a 70, 80 mil, hoje são só 20 mil PJs, Não, pessoas jurídicas. Sem dúvida nenhuma, estamos preparados, isso é muito bom, é bom para a economia, é bom para o setor, né? Todos ganham com isso. É importante ressaltar que grandes avanços também já foram conquistados na abertura de empresas, né? Sim. Muitos desses avanços aí, com a grande colaboração do deputado Itamar, através da Frente Parlamentar, né? E eu acho que isso gera empregos, gera desenvolvimento, e é tudo isso que nós queremos aqui para o nosso país. Muito obrigado por sua participação no Ele Convida. Deputado Itamar Borges, o que faltou dizer? Apenas complementando a colocação do vice-presidente Sescom Wilson, quando ele comentou que eu poderia dar algum exemplo. Eu acho que o exemplo é aquele que eu vivi, Sim. com relação à redução de tributos do município. Em Santa Fé do Sul, a redução do ISS de 5% para 2%, além daqueles que são presumidos, nós tivemos a arrecadação mais do que dobrada do ISS. Por quê? Porque gera aquilo que todo mundo sabe e que a resistência ainda às vezes paira em um ou outro ponto, que é a ampliação da base de contribuintes. Então, eu não conheço nenhum caso... Isso é formidável para os municípios. Eu não conheço nenhum caso de município que reduziu a carga tributária e que teve diminuição de receita, se ele fez de forma a estimular, inclusive não só... precisa a ousadia de um prefeito empreendedor. Não só a redução, vou dizer mais. Sim. Em muitos casos, a isenção. Sim. Em muitos casos, a isenção para o início da atividade. E lá criamos isenção no primeiro ano, 70% de isenção no segundo e 50% no terceiro. Portanto, 100% de isenção no primeiro, 70% no segundo e 50% no terceiro. Consequentemente, você está fazendo um planejamento, empresas, né? Lá para frente. Mas eu quero agradecer o Dr. Pedro Jocói, o Wilson Gimenez, o Sescom, a OAB e, claro, a TV Alesp, que proporciona esse momento com os telespectadores, e cumprimentar a Câmara, o Senado, o Congresso, por apoiar e tramitar esse importante tema em apoio e fortalecimento da geração de emprego e renda e a justiça tributária. A Assembleia Convida fica por aqui, agradecendo a presença do deputado Itamar Borges, do PMDB, que é presidente e coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e seus convidados. Até a próxima oportunidade.